Olá, amigos. O curso de atualidade traz uma notícia triste hoje: o falecimento de Nelson Mandela, líder sul-africano, né? Bastante conhecido em todo o mundo. O presidente da África do Sul, ele confirmou a morte do ex-presidente Nelson Mandela, que já estava adoentado há vários anos, né? O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, ele confirmou a morte do ex-presidente do país, Nelson Mandela, numa quinta-feira, no dia 5 de dezembro de 2013. Mandela faleceu com 95 anos de idade, né? Depois de uma vida cheia de problemas e de lutas, né, pelos negros na África do Sul e no mundo. Ele foi um importante líder, né, que ao longo, né, de todo o século passado dedicou sua vida à causa dos negros e de uma humanidade mais fraterna. Ele faleceu em sua residência na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, pois houvera sido levado no dia 1º de setembro de 2012, após passar quase 3 meses internado, para tratamento de uma infecção nos pulmões. De acordo com o comunicado divulgado pelo governo sul-africano, no dia da transferência, Mandela continuava apresentando complicações pulmonares e seu estado de saúde continuava bastante crítico, às vezes instável. Entretanto, a equipe médica que estava acompanhando o presidente Mandela, convencida de que ele receberia o mesmo nível de cuidados em sua casa, né, resolveu transferi-lo para sua residência. Naquela época, o jornal local The Sunday Times noticiou que uma pessoa próxima à família afirmara que Mandela teria parado de falar no dia seguinte à hospitalização. Portanto, ele morreu com 95 anos, estava vivendo em Joanesburgo com a mulher Graça Machel, viúva do famoso Samora Machel, que faleceu em 1986 e foi presidente de Moçambique, um país de língua portuguesa. Mandela foi o maior símbolo de combate ao regime de segregação racial apartheid, né, que foi oficializado no ano de 1948 na África do Sul. Esse regime negava aos negros, que era a maioria da população, que ainda hoje são, aos mestiços e também aos descendentes asiáticos, que também é uma expressiva colônia de imigrantes na África do Sul. Esse regime negava todos os direitos políticos, sociais e econômicos. A luta contra a discriminação racial na África do Sul levou Mandela a ficar 27 anos preso, pois foi acusado de traição, de conspiração, de sabotagem contra o governo sul-africano no ano de 1963. Condenado foi à prisão perpétua. Mandela foi libertado em 11 de fevereiro de 1990, quando já tinha 72 anos. Durante sua saída, o líder foi ovacionado, foi aplaudido por milhares de pessoas. Essa multidão o aguardava ao lado de fora do presídio. Já no ano de 1993, Nelson Mandela recebeu o famoso Prêmio Nobel da Paz por sua luta incansável contra o regime do apartheid. Naquela ocasião, ele dividiu o prêmio com Frederick de Klerk, que foi o ex-presidente da África do Sul, que ele iniciou o término do regime segregacionista e libertou Mandela da prisão. Portanto, os dois receberam concomitantemente o Prêmio Nobel. Em 1994, ou seja, um ano após, Mandela foi eleito presidente da África do Sul, porque era um homem muito conhecido por possuir uma votação esplendorosa. Após a convocação das primeiras eleições democráticas para todas as raças do país.
Sua vitória pôs fim a 350 anos aproximadamente de dominação da maioria branca na nação sul-africana. Quando tomou posse na presidência, o líder negro adotou um tom de reconciliação e superação das diferenças. Um exemplo disso foi a realização da Copa Mundial de Rugby em 1995 na África do Sul. O esporte era uma herança do predomínio colonial e por isso foi boicotado pelos negros, por representar o governo dos brancos. Nos 2 anos seguintes, a Constituição definitiva e o processo de transição foram concluídos, né? Entre os anos de 1996 e 1998, o arcebispo Desmond Tutu, também muito conhecido no mundo todo, liderou a Comissão da Verdade e Reconciliação para apurar crimes cometidos durante a vigência do regime do apartheid. Foram abertos processos judiciais para pagamentos de indenizações às vítimas do regime do apartheid. Mandela deixou a presidência no ano de 1999 e passou a se dedicar a campanhas para diminuir os casos de AIDS na África do Sul, emprestando seu prestígio para arrecadar fundos para o combate à doença em todo o mundo. Em 2004, aos 85 anos, ele anunciou que se retiraria da vida pública para passar mais tempo com a família e os amigos. Evidentemente, Mandela tinha motivos para isso, ele passou muitos anos preso, né? Já com 92 anos de idade, o líder negro sul-africano dificilmente participava de qualquer tipo de evento, devido à saúde que já estava bastante abalada. Durante a Copa do Mundo de 2010, realizada na própria África do Sul, Mandela compareceu apenas ao encerramento da Copa, devido à morte de sua bisneta dele, a Zenani Mandela, em um acidente de carro logo depois da festa de abertura da Copa do Mundo. Mandela, ele era filho do conselheiro-chefe máximo do vilarejo de Kunu, na África do Sul, localizado na atual província do Cabo Oriental, onde nasceu a 16 de julho de 1918. Aos 7 anos de idade, tornou-se o primeiro membro da família a frequentar a escola, em que lhe foi dado o nome inglês de Nelson. Aos 16 anos, seguiu para o Instituto Clarkebury, na mesma província, onde teve contato com a cultura ocidental pela primeira vez em sua vida. Ele então ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Fort Hare, no município de Alice. No primeiro ano do curso, Mandela se envolveu com o movimento estudantil e com boicote às políticas universitárias. Tal atitude resultou em sua expulsão da instituição no segundo ano, mas ali ele iniciou sua militância, pelo movimento negro. A partir de então, ele mudou-se para Joanesburgo e envolveu-se na oposição ao regime do apartheid. Mandela, então, começou a fazer parte do Partido Negro, o chamado Congresso Nacional Africano, mais conhecido por CNA, que foi fundado em 1912, mas Mandela entrou no CNA em 1942. Já em 1944, ele criou a chamada Liga Juvenil do Partido, com o manifesto Um Homem, um Voto. Um Homem, um Voto. Depois da eleição de 1948, ele deu vitória aos Afrikaners do Partido Nacional, apoiadores da política de segregação racial, que deu a vitória a esses tais africanos que apoiavam a segregação racial. Mandela tornou-se mais ativo no Congresso Nacional Africano. Participou do Congresso do Povo já em 1955, que divulgou a Carta da Liberdade, que é um documento que continha um programa fundamental para a causa anti-apartheid. Comprometido de início somente com atos não violentos, Mandela e seus colegas aceitaram recorrer às armas após o massacre que ocorreu em Sharpeville, em março de 1960, quando a polícia da África do Sul atirou em manifestantes negros,
matando 69 pessoas e ferindo 180. Já em 1961, Mandela fundou a ala armada da CNA, a chamada Aliança da Nação, para combater a discriminação do apartheid. Acusado de crimes capitais no julgamento de Rivonia em 1963 na África do Sul, a declaração que ele deu no Banco dos Réus foi sua afirmação de posição política: tenho defendido o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas convivam em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual espero viver e que espero alcançar. Entretanto, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Em 1964, Mandela foi condenado à prisão perpétua na África do Sul. No decorrer do tempo em que ficou preso, Mandela se tornou de tal modo associado à oposição ao apartheid que o clamor "Libertem Nelson Mandela" se tornou o lema das campanhas anti-apartheid em todos os países em que essa campanha se disseminou. Durante os anos de 1970, Mandela recusou uma revisão de pena e, em 1985, não aceitou a liberdade condicional em troca de não incentivar a luta armada. Mandela continuou na prisão até fevereiro de 1990, quando foi libertado em 11 de fevereiro, com 72 anos de idade, pelo presidente Frederick William de Klerk, que também revogou a proibição do Conselho Nacional Africano e de outros movimentos de libertação. Nelson Rolihlahla Mandela deixou a prisão Victor Verster caminhando ao lado de Winnie Madikizela, sua esposa na época. Ele havia passado os últimos 27 anos de sua vida atrás das grades por ousar se opor ao regime racista que dominava a África do Sul. Um verdadeiro oceano de pessoas o aguardava nas ruas para dar início finalmente à edificação da democracia na África do Sul. Como presidente do Congresso Nacional Africano, de julho de 1991 a dezembro de 1997, e primeiro presidente negro da África do Sul, de maio de 1994 a junho de 1999, Mandela comandou toda a transição do regime racista para um regime de oportunidades iguais na África do Sul. Ganhou, pois, respeito de toda a comunidade internacional, tanto de líderes mundiais quanto do povo em geral. Em 1999, Mandela conseguiu eleger seu sucessor, Thabo Mbeki, que posteriormente foi obrigado a deixar a presidência devido a uma manobra política de seu maior rival dentro do CNA, Jacob Zuma. Mandela casou-se 3 vezes. Sua primeira esposa foi Evelyn Mase, de quem se divorciou em 1957 após 13 anos de casamento. Em seguida, casou-se com Winnie Madikizela e com ela ficou por 38 anos, inclusive durante o período da prisão de Mandela. O casal se divorciou em 1996 após suas divergências políticas virem a público. Em seu 80º aniversário, Mandela casou-se com Graça Machel, com quem esteve até os dias atuais, viúva de Samora Machel. Depois de deixar a presidência, Mandela passou a dedicar suas forças ao combate à AIDS na África do Sul, levando milhões de dólares para enfrentar a epidemia da doença. Seu único filho morreu de vítima de AIDS em 2005. Alguns opositores até acusam Mandela de não ter combatido a AIDS na época em que ele era presidente. Ainda fora da presidência, Mandela ganhou uma série de títulos e homenagens, como a Ordem de St. John da Rainha Elizabeth da Inglaterra, a Medalha Presidencial da Liberdade do então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o Bharat Ratna, a distinção mais alta da Índia, a Ordem do Canadá, dentre inúmeras outras homenagens. Apesar de ter ganhado a condecoração de Bush, Mandela realizou uma série de pronunciamentos em 2003 em que atacava a política externa do presidente americano. Em junho de 2004, Mandela anunciou que se retiraria definitivamente da vida pública. Entretanto, a militância continuou. Em 2007, comemorou 89 anos, criando um grupo internacional de estadistas idosos e altamente respeitados, incluindo seus colegas que foram prêmios Nobel da Paz, Desmond Tutu e o ex-presidente americano Jimmy Carter, para combater problemas mundiais, como as mudanças climáticas, o combate à AIDS e à pobreza que graça no mundo. A comemoração de seu aniversário de 90 anos foi um ato público com shows
que ocorreu em Londres em julho de 2008 e contou com a presença de artistas e de celebridades engajadas nessas lutas que Mandela advogava. Em 2009, com aparência frágil, o ex-presidente sul-africano compareceu a um comício eleitoral do CNA para ajudar a eleger Jacob Zuma, que é o atual presidente do país. Grato pela atenção. Continuem a avaliar nosso canal, mandar seus comentários e até a próxima.